Fala aí do Crespo, você, Paloma. Eu? Ué. Eu vou falar? Você só prefere cabelos lisos. Não, sinal de que já é um pouco mais calmo, né? À beira do campo, sinal de que as coisas têm mudado lá pro jogo, pros lados do Morumbis. E sem Lucas, sem Oscar, né? Vocês acham que é por causa disso? O time ficou mais competitivo e mais rápido, mais intenso. Muito rápido. A gente pode gostar de jogadores antigos. O técnico é menos intenso, mas o time é mais intenso. Eu acho que a sacada do Crespo com o Marcos Antônio e com o Bobadilha funcionou bastante. E o Luciano está no momento iluminado. Metendo gol toda hora. E o Fluminense, 4 derrotas seguidas. Eu acho que tem que mandar o Renato embora. Para com isso. Eu acho. Fazer o quê? Foi você que criou essa situação. Vai virar corte. Nossa, não, a sua. Você não fez essa aí, ó? A enquete de hoje. Paloma quer que manda o Renato embora. Tá de sacanagem. Eu não. Olha lá. Olha o técnico corre mais risco. Júnior, 60%. Mano, 30%. Renato, 10%. Tá bem com a torcida do Corinthians, Dorival. Pronto. Em muitos momentos dos jogos do São Paulo, o São Paulo tem conseguido ter a sua intensidade também, né? Me lembro bem do jogo contra o Red Bull Bragantino, em Bragança, que foi um jogo, né, dos dois lados de uma intensidade muito grande, mas já se via isso nesse São Paulo também, né, Nath? Então, esse trabalho do Crespo também tendo que mexer com muita coisa de ajuste, de peças importantes que ele ainda não tem, mas é legal como a gente consegue ver já alguma coisa nesse São Paulo jogando. Né? É um time que vai se estruturando de acordo com a mentalidade do seu treinador. Quando tem a estreia contra o Flamengo, foi um time muito abaixo daquilo que se tinha de expectativa, até pelo menos no ímpeto de tentar marcar, foi muito abaixo, muito apático. E aí o time começa a dar resposta nos jogos que seguiram. Então, faz um jogo muito importante e consistente contra o Corinthians. Joga melhor que o Juventude, poderia ter sido até mais do que 1-0, especialmente pela produção na segunda etapa. Acho que o São Paulo entendeu a dinâmica de marcação do Juventude e a partir dali construiu. A entrada do Ferreirinha também fala muito do que é esse lado esquerdo do São Paulo, de como ele movimenta por ali. Ele, no 1 contra 1, ele é inteligente para conseguir levar para a linha de fundo e muitas vezes trazer essa bola cruzada para dentro da área, né, seja rasteira ou até mesmo alçada. Então, assim, é um São Paulo que vai encontrando alternativas diante da escassez. O time tem dificuldade, sim, tem jogadores importantes fora, sim. Quando a gente olha para o time do São Paulo hoje e olha para o meio de campo, a gente questiona qual o jogador que vai fazer jogadas de ligação entre o meio de campo e ataque. E aí ele coloca 5 jogadores, 2 abertos pelos lados, que viram alas, né, que são os laterais. E aí você tem mais 3 jogadores povoando por ali, com o Ferreirinha aberto por um lado e o Luciano aberto pelo outro, sem um atacante de referência, mas muita mobilidade. Então, ele vai encontrando alternativas diante dessas faltas, que aí a gente pode citar o Lucas especialmente, que é o cara desse intermédio, é o cara que pega a bola do volante e distribui, seja pelo lado de campo, passe para quebrar a linha de marcação. Hoje ele não tem um cara com tanta característica como o Lucas, mas ele vai encontrando alternativas diante dessas faltas e está dando certo. 3 vitórias seguidas, importantíssimo, resultado que para o São Paulino vai dando aquela tranquilidade e a esperança para essa segunda fase agora da Libertadores da América, né? E tem Copa do Brasil também, Copa do Brasil né? Também. Já essa semana, depois tem Libertadores. Uma sequência boa essa no Brasileiro, né, Breila? Para se recuperar também dentro da classificação, né? Porque o São Paulo estava trabalhando muito mais lá na parte de baixo da tabela. Só que acho que o desafio para o Crespo também é essa sequência que agora aperta também com as outras competições, né? Copa do Brasil já agora e na outra semana. Depois, meio de agosto, já voltando também Libertadores. E aí, a depender do que ele vai ter em mãos até esses jogos, né? Uma volta de um Lucas, enfim, Oscar, esses caras que a gente está pontuando aqui, o quanto isso também pode fazer falta numa profundidade de elenco até para o Crespo conseguir girar, né? Não, aperta, Gláucia, porque é uma sequência puxada de fato, mas ele agora tem um trunfo, que foi ter ampliado o elenco. Porque chega um novo treinador, o que se espera? Um ambiente distinto, jogadores com confiança renovada, querendo mostrar serviço, e o Crespo aproveita esse ambiente. Porque a partir da troca de Zubeldia por Crespo, muita gente que não estava sendo utilizada ou não era protagonista, liga ali o sinal de alerta e, opa, agora eu posso dar uma resposta, posso ter mais espaço no time. E o Crespo, o que faz?
pega o Bobadilla, que era um jogador praticamente desacreditado, e transforma num dos pilares do time, ao lado do Marcos Antônio, que era um coadjuvante e hoje dita o ritmo do meio-campo do São Paulo. É até mais influente do que o Alisson, por exemplo. Então, ele até traz o Luan de volta, né? O Luan, que foi um jogador importante na primeira passagem do Crespo, tá ali, já na rotação, já pronto para entrar quando for necessário. Rodriguinho passa a ser mais ativo também. Tem a chegada do Gonçalo Tapia. Então, o Crespo identificou que precisava resgatar jogadores, como o Silas falou, e fez isso muito bem. Então, jogadores entendendo uma nova forma de jogar, então, muito beneficiados por ele, não só o Bobadilla, mas também o Luciano. O Luciano passa a ser um cara com menos responsabilidade de marcar, de combater, e até o fato do quarteto, né, aquele tão falado quarteto do início do ano, com Oscar, Lucas Moura, Caleri e Luciano, não está todo mundo à disposição, só o Luciano. Isso contribui para que ele não só exerça esse protagonismo esperado pelo torcedor tricolor, mas também que ele não tem a responsabilidade de marcar e de recompor tanto como tinha com o Zubeldia, e naturalmente o jogo fica mais fluido, mesmo que tenha perdido o pênalti hoje. O Luciano tem sido um jogador fundamental nessa dinâmica de ataque, e aí o Crespo, em pouco tempo, já começa a ter dores de cabeça. Então, o André Silva ou Ferreirinha? Porque o Ferreirinha vem dando uma resposta muito boa nos jogos. Então, e ali o ataque fica ainda mais móvel com o Ferreirinha, sem esse homem de referência. De repente, chega o Gonçalo Tapia, aproveita uma oportunidade, faz gol, ganha confiança, já coloca outra pulga atrás da orelha. Então, mesmo que o elenco do São Paulo não tenha sofrido nenhuma revolução nessa janela, o Crespo soube aproveitar em pouco tempo esse ambiente renovado, essa confiança que é normal de um treinador novo trazer. Agora, é preciso sequência, é preciso consolidar esse bom trabalho, consolidar esse sistema novo que o Crespo instituiu no São Paulo e, ao mesmo tempo, recuperar esses jogadores para, como você falou, dar mais profundidade e mais qualidade também. Porque daqui a pouco, com o time encaixado, a discussão nem vai ser, nossa, que horas volta o Lucas e Oscar para serem titulares? Mas como encaixar, né? Exato, não só como encaixar, mas sem ter a obrigação de encaixar. Porque o time já está funcionando e fluindo legal sem eles. Alô, fã de esportes! O São Paulo segue a reação no Campeonato Brasileiro, bateu o Fluminense 3-1 aqui no Morumbi, terceira vitória consecutiva. Foi a primeira vez que o São Paulo chegou a 3 vitórias seguidas nesse Brasileirão. Do lado do Fluminense, o tricolor segue a queda na tabela, continua sem vencer. São 4 jogos pós-Mundial de Clubes, 4 derrotas do Fluminense. O São Paulo comandou o jogo desde o primeiro minuto. A primeira chance foi no chute de fora da área do Luciano. Fábio fez a defesa. O gol do São Paulo saiu aos 23 minutos, o primeiro gol, no cruzamento do Luciano. Arboleda subiu bonito de cabeça e colocou o tricolor paulista na frente. No fim do primeiro tempo, São Paulo teve a chance de ampliar. A bola bateu na mão do Martinelli e o juiz marcou o pênalti. Luciano fez a cobrança, mas o Fábio defendeu, evitou o segundo gol do São Paulo. No segundo tempo, o técnico Renato Gaúcho fez várias mudanças na equipe, 4 mudanças no intervalo, mas o São Paulo continua em cima. O Fluminense atacou um pouco mais, mas o São Paulo teve as melhores chances. O Bobadilla chutou de fora da área, a bola desviou no Luciano e morreu no gol. Mas o árbitro, avisado pelo VAR, fez a revisão, anulou aquele que seria o segundo gol do São Paulo. Aos 3 minutos, cruzamento do Marco Antônio, aí sim o Ferreirinha de cabeça marcou o segundo gol do tricolor. O lance foi revisado pelo VAR, um lance ajustado, mas o gol foi confirmado. Aos 32, o Fluminense diminuiu. Primeiro chute a gol do tricolor carioca, o chute do Samuel Xavier, bateu cruzado e acertou o cantinho, sem chances para o goleiro Rafael. O Fluminense foi em cima em busca do empate, mas o São Paulo chegou ao terceiro gol num belo passe do zagueiro Ferrarese, que o chileno Gonçalo Tapia aproveitou. Gonçalo Tapia fazendo o seu primeiro gol com a camisa do São Paulo, 3-1 aqui no Morumbi. O técnico Crespo elogiou bastante a postura da equipe e os jogadores também explicaram o motivo dessa reação do São Paulo no Campeonato Brasileiro, deixando para trás a zona do rebaixamento. Eu sou muito contente por os atletas,
por la maneira, a forma de que jogou, mas ainda por las situações adversas. Não é fácil errar um pênalti, o VAR anulou o gol e o time sempre igual, sempre igual, sempre agressivo, sempre com vontade de jogar bola e vontade de recuperar bola. O resultado acho que é uma consequência de tudo isso. Feliz pelo momento que a gente estava vivendo, então tudo é trabalho, é dedicação. A posição que a gente estava não era a realidade de São Paulo, né? A gente tem que sempre mirar para ser campeão. Então a gente vai mirar sempre o primeiro lugar, não dá para ficar pensando na tabela na parte de baixo. São Paulo é muito grande para isso. Do lado do Fluminense, então, o time chegou à 4ª derrota consecutiva, 4 jogos e 4 derrotas no Brasileirão depois do Mundial de Clubes. O técnico Renato Gaúcho enumerou os motivos desse mau momento do Fluminense pós-Mundial de Clubes. Vamos acompanhar então o que falou Renato Gaúcho sobre esse mau momento, as 4 derrotas consecutivas do Flu. Todo mundo recuperou seus jogadores, a maioria dos clubes, e o Fluminense não teve um dia de folga sequer, teve um dia na volta. O Ferreirinha estava impedido. Agora, se o VAR tem uma outra linha, ele tem que mostrar pra gente. Não é possível que a CBF não vai mostrar o lance. As duas equipes agora voltam as atenções para a Copa do Brasil nesse meio de semana. O São Paulo recebe o Atlético Paranaense quinta-feira aqui no Morumbis e o Fluminense vai a Porto Alegre na quarta-feira enfrentar o Internacional. Boa, Nicolete, obrigada pelas informações, amigo. Aí na tela pra gente, já os números do Hernan Crespo comandando o São Paulo desde a sua volta. São 5 jogos para 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Um aproveitamento de 66,7% para 8 gols marcados e 5 gols sofridos. Breiler, Nath e Silas, beijos aos 3. Vamos seguindo juntos aqui neste Sport Center. E começo contigo esse São Paulo, seu Silas, deste Crespo que aos poucos vem encorpando o seu trabalho, amigo. Uma boa noite também aí, um abraço para vocês todos. Olha, ele quando perde para o Flamengo no Maracanã, e ele foi muito claro nas respostas, ele falou, não é sempre que a gente vai jogar com esse Flamengo no Maracanã, ainda bem, ele falou, graças a Deus. E muita gente até deu risada e tal, né? Mas assim, foi uma resposta muito legal. E ele falou uma outra coisa, ele falou, agora é hora de recuperar o elenco. Então ele estava justamente com essa situação de, assim, impotente. Vamos recuperar o elenco e ainda não conseguiu recuperar os grandes jogadores desse elenco, né? Luiz Gustavo, o Lucas Moura, o próprio Pablo Maia voltou, mas ainda não é o Pablo Maia de sempre, o próprio Oscar. Então, assim, aí a gente já viu uma produção melhor no Wendel. No jogo passado, a gente já viu o Enzo Dias, assim, conseguindo manter aquela regularidade. O Fluminense deu um chute no gol e foi o gol. Porque a bola do Samuel Xavier. E aconteceu muita coisa legal ali nesse jogo de hoje, porque eu falei do técnico da Venezuela que estava comigo, e ele saiu muito satisfeito com o Ferrarese, pelo que ele jogou, pelo passe que ele dá. E eu falei com o Neto também. Faltam 4 gols. E o Neto falou assim pra mim, eu falei, Neto, Ferreirinha fez o 7º gol, liguei do estádio pra ele. Ele falou, Silas, me xingou, falou um palavrão lá, falou, você não sabe contar não, Silas? Ele falou, faltam 4, não faltam 3 não, ele fez o 6º gol, Silas. Ele falou, Silas, você não tem uma sunguinha pra me emprestar, não? Um beijo, Neto, tá acompanhando a gente. Cara, um São Paulo que, assim, a gente vê algumas coisas, e o Crespo falou ali também agora, fez o gol, manteve a pressão lá em cima, fez o gol, continuou jogando pra frente. E o Cilinho falava muito isso pra gente, até falei acho que com a Nath ali, não, tava falando com a Dadá Vieira. Quando a gente fizesse o primeiro gol, o Cilinho falava assim pra gente, a gente tá mais próximo do segundo do que o outro time de empatar. Quando a gente fizesse o terceiro gol, o segundo gol, a gente estava mais próximo do terceiro do que eles do primeiro. Então eu acho que isso é que os jogadores precisam entender, não fazer gol e recuar. E eu vi o Rafael goleiro falando em muitos jogos ali antes no vestiário, que a intensidade do São Paulo era a identidade do São Paulo. Então são tipos de situações que um treinador como o Crespo está conseguindo manter um elenco, está conseguindo repetir as escalações e tem polêmica no jogo, sim.
Tem polêmica a favor do São Paulo, tem polêmica contra o São Paulo. Eu também acho que aquilo que o Renato falou ali, ele tem razão. O Ferreirinha parece que está impedido, mas o VAR entendeu que não. E quem é o Crespo, alguém para ir lá e falar, não, estava errado. Nessa bola do Ferreirinha aí, parece que estava impedido. Agora, um grande jogo do Marcos Antônio, que a gente vê aí, ó, dando assistência pro Ferreirinha. Um grande jogo, jogou muito bem, e não só hoje. Nos últimos 3 jogos ele vem melhorando a cada jogo. Bobadilha também, né? E isso, o Rodriguinho entrou muito bem de novo no jogo. Acho que isso é tudo falha no gol do Samuel Xavier, né? Ali o Rafael teria que ter falado pro Alan Franco, ó. Ninguém falou, tanto que ele dá uma bronca geral ali, ó. Próprio, acho que é o Enzo Fernandes que está do lado dele também poderia ter falado, dá uma casquinha para trás, tudo coisa de momento. E o Tapia aí, ó, a estrela do treinador. Eu acredito que tem a mão, o dedo do Crespo aí nessa contratação. E o Tapia chega, entra, o São Paulo precisava de mais um atacante, e entra e faz esse golaço que sacramenta uma vitória importante, apesar das reclamações do Renato Gaúcho com relação a cansaço, contra um time muito forte que sempre é o Fluminense. E o São Paulo que vai buscando também alternativas, né? O Crespo também precisa, a gente pontua aqui ainda sem talvez o seu principal jogador, que é o Lucas, né? Então ainda precisa buscar essas alternativas no início de trabalho. O Silas fala de intensidade. E o São Paulo mudou o olhar, que antes olhava para trás, agora já é o 8º colocado com 22 pontos. A distância para o G4 é de 6 pontos. É bom, mudar tudo, Vitor. A cada 3 que você coloca ali na conta, depois de 3 vezes 3, e de repente são 4, 5, as coisas mudam de figura. É um time que o Crespo, ele consegue caminhar com as dificuldades, que o São Paulo tem também. São Paulo tem o Ferreirinha, que é um cara que joga, um cara mais agressivo pelo lado do campo. Então você tem que ele dá toda a liberdade para o Luciano de movimentação, é o cara iluminado nesse momento do Crespo, e o treinador aí percebe, fala assim, eu tenho Oscar, queria tê-lo no campo, não tenho, esquece o Oscar agora. Lucas Moura em agosto. Poxa, tem o Luciano, você chama o cara, você conversa, você levanta, você dá moral pra ele, você dá liberdade e ele vai resolvendo os jogos. Se bem que perdeu um pênalti hoje, né? Perdeu, mas ele participa dos gols do São Paulo, né? Então, se não é este pênalti perdido que vai eliminar o que ele fez até agora. Mas é um time que tem, assim, acho que o São Paulo tem um brilho que não havia nessa reta final que subiu o dia. E a gente dizia, pô, o cara não é o único culpado. Mas veja como, às vezes, cara, ainda mais no futebol brasileiro, uma troca é capaz de mudar o cenário. Dentro do mesmo contexto de subir o dia, o Crespo conseguiu mudar. Olhar para o São Paulo agora é Libertadores, André? Eu acho que desde o início do campeonato é Libertadores como um objetivo que não soa como um passo muito grande, né? Mas mudança de comissão técnica, o time não jogava bem, só empatava, né? Aquela conversa toda do final dos tempos do Zubeldia. E agora é uma outra realidade. Não acho que seja razoável o São Paulo pensar em ganhar o campeonato, mas vaga na Libertadores, com tantas que são distribuídas hoje de um jeito ou de outro, seja vaga direta ou não, eu acho que tem que ser esse o objetivo mínimo de um clube com a importância que o São Paulo tem. O São Paulo que pega o Atlético Paranaense no meio de semana pela Copa do Brasil, né? Tem 2 Atléticos em mata-mata. O Atlético Nacional na Libertadores. Falar do clássico tricolor, deu São Paulo 3-1 no Morumbis. Vamos ouvir os treinadores para começar aqui o debate. O Crespo, que engatou a 3ª vitória seguida, né? E o Renato, que não sabe o que é ganhar pontos depois do Mundial de Clubes. Futebol é dinâmico. É isso aí. Vamos ouvir. E nem foi combinado, hein? O jogo foi bom. Eu sou muito contente por os atletas, por la maneira, a forma de que jogou, por as situações adversas. Não é fácil errar um pênalti. O VAR anulou o gol e o time sempre igual. Sempre igual. Sempre agressivo, sempre com vontade de jogar bola e vontade de recuperar bola. O resultado acho que é uma consequência de tudo isso. O time começou a pontuar e agora pode ficar um pouco mais tranquilo. Temos que focalizar naquilo que a gente pode fazer e pode controlar.
jogo a jogo, que lutar todos os frentes, até que a energia dá. O desgaste é grande, eu sei, mas somos São Paulo. Tem que lutar, tem que competir, sempre. Eu sei que a gente precisa melhorar, continuar trabalhando. Há 2, 3 semanas atrás estava tudo maravilhoso. São os mesmos jogadores, mesma comissão técnica, mesma diretoria. Então agora tem que ter muita calma nessa hora aqui. Não adianta achar que está tudo errado. Todo mundo teve férias, todo mundo teve uma pré-temporada, todo mundo recuperou seus jogadores, a maioria dos clubes. E o Fluminense não teve um dia de folga sequer. Teve um dia na volta. Então, o desgaste ele é muito grande. E a cada 3 dias a gente tem que entrar em campo e precisa dar resposta. Todo mundo quer ganhar, não é só o Fluminense, o adversário também quer. É o calendário do futebol brasileiro. Então, é continuar trabalhando e procurar melhorar em todos os sentidos. Os tricolores em momentos completamente diferentes, André. O São Paulo, com o Crespo, pulou ali, deu uma briga para fugir da zona de rebaixamento para a 8ª posição no campeonato. Quer dizer, 3 vitórias seguidas fazem o time escalar a tabela. Será que o Crespo já deu sua cara à equipe? Aparentemente sim, né? E uma nova maneira de atuar, métodos diferentes, um treinador que tinha uma identificação com o clube grande o suficiente do ponto de vista particular dele, de estar escancarado que ele queria voltar, que ele saiu, mas um dia sabia que voltaria, essas coisas todas que fazem com que linhas de figuras do futebol e certas equipes se cruzem e depois se separem e voltem a se cruzar. Acho que o São Paulo tem jogado bem com ele, exceto o jogo com o Flamengo no Maracanã. Obviamente a confiança aumentou muito, os jogos mostram isso, jogadores que são mais técnicos têm se sentido cada vez mais cômodos para arriscar. Teve lance de caneta dentro da área na rodada passada, mas é um drible só, mas mostra como o jogador está à vontade para tentar um lance difícil e diferente, que pode ser decisivo perto do gol adversário, como foi. E hoje foi mais uma boa atuação, né? Talvez a melhor desde que o Crespo reassumiu o São Paulo. Ferreirinha, hein? Mais um. Para desespero do Neto. Contra um Fluminense que está vivendo um período complicado, que tem problemas, mas a gente não pode esquecer, além de todas as questões que o Renato apontou, o Fluminense joga sem o seu principal jogador, um dos melhores do Brasil, não vai ser fácil viver sem o Arias, e hoje era uma escalação completamente diferente do que seria se o Fluminense quisesse encarar o jogo de hoje com todas as suas forças. Aparentemente, a opção foi o jogo contra o Internacional pela Copa do Brasil, que é a próxima atuação do Fluminense, né? E é o primeiro jogo com 3 zagueiros depois do Mundial. Exato. Então, a reentrada do Fluminense não está fácil como se previa que não seria fácil. Mas acho que ninguém imaginou que seria tão difícil. Não. Apesar de ter sido uma sequência cruel também, né? Só pegou os líderes do campeonato, né? Palmeiras, a sequência foi cruel, Cruzeiro. Mas eu imaginava, Edu. Eu imaginava. Porque, assim, sendo... Aqui a gente falando, o Arias, na minha opinião, o Arias era ali 60% desse time do Fluminense, com todo respeito a todos os profissionais do time do Fluminense, obviamente. Mas o Arias, ele resolvia todos os problemas de todos os setores quase do Fluminense. A linha de 3 no Mundial, com os 3 volantes, principalmente, só deu certo porque tinha um Arias. Deu certo porque tinha um Arias para segurar a bola quando precisava. Deu certo porque tinha um Arias que estava de segundo atacante quando precisava. Deu certo que era o Arias como meia, como ponta, como volante quando precisava. Falso 9. Então deu certo porque tinha um Arias. Então, assim, quando oficializaram, depois do desempenho do Arias no Mundial, mesmo com a idade dele, lembra que a gente conversava sobre isso, eu falei, cara, vai ser muito difícil o Arias continuar no Fluminense. Vai ser muito difícil. Aí logo depois até veio o primeiro interesse do Wolverhampton. Eu até brinquei com o Marra. Eu falei assim, olha lá, o Arias pode ser um troco do Matheus Cunha, porque o Wolverhampton recebeu um dinheiro astronômico pelo Matheus Cunha e poderia pegar um troco e ter um cara que poderia, assim, jogar na mesma função do Matheus Cunha. E não deu outra. Lá foi oficializado o Arias buscando o Wolverhampton buscando o Arias. Mas, enfim, eu acho que a situação do Renato é muito complicada de substituir principalmente esse jogador, assim...
ele vai ter que mudar a forma do Fluminense de jogar, porque ele não vai achar ninguém para fazer o que o Arias fazia no time do Fluminense. Não adianta colocar o Soteldo ali para tentar arrastar, porque não vai acontecer. O Canóbio, muito menos. Ele tentou hoje com o Everaldo e John Kennedy montar ali uma dupla de ataque com um pouco mais de força. Não adiantou, não conseguiu. Os 3 volantes também hoje, com o Lima um pouco mais à frente, também não funcionou. Diferentemente das outras vezes, que ele botava, por exemplo, o René e o Fuentes, né, que eram os caras, os laterais esquerdos, né, pela ala esquerda, ele tentou hoje o Canóbio. Também não funcionou. Então, assim, eu acho que o Renato vai ter muito trabalho para arrumar um equilíbrio nesse time do Fluminense sem o Arias. Acho que esse é o ponto principal dele. Tudo bem, tem o calendário, teve o desgaste, ok. Mas o Fluminense vai precisar aprender a competir sem o Arias. E o calendário cobre e não tem tempo. Então a questão, Edu, a gente falava do Flamengo, né, de ter peças, né, 12, 13, 14, 15 jogadores. O Renato fala de calendário, mas a gente viu na prática que não adianta replicar uma formação se você não tem jogadores que mantêm a formação equilibrada. Claro. Uma coisa é você fazer 3 zagueiros com o Manuel fechando de um lado direito, quando ele tinha o Ignácio fazendo melhor essa função. Fez um Mundial espetacular, né? Outra coisa é você... E tanto que ele tirou no intervalo, colocou Samuel Xavier e disse, não dá para jogar desse jeito aqui. 45 minutos foi o suficiente para perceber que não dá para jogar assim. Ele... Depois que teve essa história com o Ganso, né, que não usou mais o Ganso até entrou no segundo tempo. Foram 4 substituições no intervalo, só para te ajudar. Porque ele sabe que o time, do jeito que ele queria montar, replicar aqueles 3 zagueiros, não funcionaria contra um São Paulo como funcionou contra os times que enfrentou no Mundial, né? Principalmente ali já no mata-mata. Então é uma questão de fato de profundidade de elenco que o Fluminense vai ter que lidar agora nessa segunda metade da temporada. Tem a Sul-Americana, que é um confronto difícil, né? Um confronto contra o América. Tem um confronto contra o Internacional na Copa do Brasil, que também é muito difícil. E tem esse Campeonato Brasileiro, onde, para mim, né, até pela perspectiva que se criou depois do Mundial, era de pelo menos brigar por uma vaga numa Libertadores. Então, é a diferença entre o Flamengo e o Fluminense, né, trazendo os 2 personagens do Rio de Janeiro nesse domingo. E tem uma grana no caixa que nunca antes na história do Fluminense ele viu toda essa grana junta. E porque assim, não é uma grana... Quando você vende um jogador, vê lá, se o cara te paga em 6 meses, depois de outros 6 meses, é uma dívida de 2, 3 anos. Ali no Mundial tá aqui. E é o brasileiro que durou mais tempo. Sim, mas também eu acho que o Flu não vai gastar essa grana toda. O que aconteceu no Mundial foi espetacular, em todos os sentidos. É o brasileiro que chegou mais longe. Isso era óbvio, né? Não sei se o torcedor do Fluminense, o mais apaixonado, percebeu isso. Mas era óbvio que era o que teria mais dificuldades no retorno. Mais do que o Botafogo. Você está vendo o nível de contratação do Botafogo, o nível de contratação do Flamengo, né? O Palmeiras, que já estava redondinho. Mas o Flu ainda perdeu o seu principal jogador e ganhou dinheiro. Agora, ele também não pode perder a oportunidade de botar a casa em dia e pegar todo esse dinheiro e botar no time. Então, o Flu precisa dar uma resposta para o Renato, porque começa a pesar demais. E também ajeitar a casa, que é uma chance de ouro essa. A vitória por 3-1 sobre o Fluminense em pleno Morumbis não foi apenas mais 3 pontos na tabela. Foi a confirmação de que o São Paulo começa finalmente a encontrar consistência, identidade e equilíbrio com Hernan Crespo no comando técnico. E isso, torcedor, vale ouro num campeonato brasileiro tão imprevisível e competitivo. Crespo, inclusive, não escondeu a satisfação. Em sua entrevista pós-jogo, ele destacou não só o placar, mas a postura da equipe, especialmente diante das dificuldades que surgiram ao longo da partida. O pênalti perdido e o gol anulado pelo VAR poderiam ter desestabilizado qualquer outro time. Mas não esse São Paulo, né? Esse grupo seguiu firme e focado, com vontade de jogar e recuperar a bola menos. E isso, segundo Crespo, fez toda a diferença. Esses sinais que vêm do campo vão além dos números. Eles apontam para algo mais profundo, a mudança de mentalidade. O São Paulo agora joga com confiança, tem padrão, tem ideia clara de jogo. Os atletas se mostram mais comprometidos e, principalmente, mais organizados. E esse é um dos grandes méritos de Hernan Crespo nesse início de trabalho. O reflexo disso é visível.
Com essa vitória, o tricolor chegou a 22 pontos e assumiu a 8ª colocação no Brasileirão. Um feito importante para quem, até poucas semanas atrás, ainda flertava com a zona de rebaixamento. E não é apenas a posição na tabela que impressiona. O time soma agora 3 vitórias consecutivas: Corinthians, Juventude e agora Fluminense, contra adversários diferentes, com desafios distintos, e mesmo assim, o padrão foi mantido. E olha que não estamos falando de jogos fáceis. O clássico contra o Corinthians foi pegado, com pressão emocional. O duelo com o Juventude exigiu paciência e frieza. E contra o Fluminense, foi um jogo de imposição e superação. O time saiu de um pênalti desperdiçado, viu o VAR anular um gol, mas não perdeu a concentração. Isso mostra maturidade, mostra evolução. Outro ponto que merece destaque é a postura coletiva. Crespo, Felu e vontade de recuperar a bola. E isso não é só discurso, é parte de uma identidade tática que ele vem tentando implementar desde o seu primeiro dia. Um time intenso que o marca alto, que pressiona a saída adversária e que, quando tem a bola, sabe o que fazer com ela. Marcos Antônio, por exemplo, é um dos que tem se destacado nesse novo momento. Com liberdade para circular entre os setores e participar da construção, ele vem crescendo jogo a jogo, ajudando o time a encontrar um meio-campo mais técnico e funcional. Jogadores como ele estão aproveitando a nova fase para mostrar serviço e reconquistar espaço, mas como o próprio Crespo deixou claro, é preciso dosar as energias. O calendário do futebol brasileiro é cruel. E agora o foco se volta para a Copa do Brasil, uma competição que pode significar muito para o clube nesta temporada. O São Paulo enfrenta o Atlético Paranaense nesta quinta-feira no Morumbis, pelo jogo de ida das 8ª de final. Um confronto direto, pesado, onde cada detalhe pode fazer a diferença. E logo depois, no domingo já tem pedreira de novo, o Internacional no Beira-Rio, às 20h30, pelo Brasileirão. É uma sequência que vai testar não só a qualidade técnica, mas o emocional e o físico do elenco, e é aí que a gestão de grupo do Crespo vai precisar aparecer com ainda mais força. Rodar elenco, manter intensidade e, ao mesmo tempo, preservar o entrosamento é o desafio de todo grande treinador. Agora, torcedor, é a sua vez. O que você está achando desse novo São Paulo sob o comando de Hernan Crespo? Essas de vitórias te passa confiança para o restante da temporada? Você acredita que o time já encontrou uma identidade ou ainda está em fase de ajustes? E pensando na Copa do Brasil, é possível sonhar com o título ou ainda é cedo? Diga sua opinião nos comentários. A sua participação é o que fortalece esse canal. É com o seu ponto de vista que a gente constrói esse espaço de análise, paixão e respeito ao torcedor tricolor. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma. Aqui a gente acompanha o São Paulo com seriedade, com informação e com um coração na ponta da chuteira. Compartilha esse vídeo com aquele amigo snowpaulino que precisa ficar por dentro do momento do time. Porque quando o tricolor começa a encaixar, é bom todo mundo saber que vem coisa grande por aí. Obrigado por acompanhar até o fim. A gente se encontra no próximo vídeo com mais notícias, análises e bastidores do São Paulo. Até lá. Fica com Deus e segue firme com essa camisa no peito. Aqui é São Paulo. Sempre, sempre.